transformados por Ti, Senhor. Pai, tira os tampões dos nossos ouvidos, desagrava os ouvidos, Senhor, e torna os corações uma terra fértil para receber a boa semente, Pai. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, e todo, Senhor, todo aquele que distorce a sua palavra para chegar aos nossos ouvidos, nós te repreendemos agora e te damos uma ordem, te proibimos de distorcer a palavra. A palavra chegará exatamente como ela é, até os nossos corações, para produzir mudança dentro de nós. Em nome do Senhor Yeshua. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, como é bom adorar o Senhor, não é verdade? Muito bom. Nós estamos na Parashá Shoftim. Shoftim é juízes, né? Essa Parashá vai de Devarim 16, 18 a 21, 9. A Haftará, que você deve ter lido em casa, é Isaías 52, 12 a, acho que 53, 12. E a porção do Berit Hadashá é João 11, de 1 a 57. Eu vou comentar a respeito do Berit Hadashá. E como esse Berit Hadashá é também um pouquinho grande, é João 11, de 1 a 57, eu quero falar depois que Yeshua operou uma maravilha nunca vista na face da terra. Yeshua fez muitas coisas maravilhosas, mas essa que ele acabou de fazer é tremenda. Yeshua ressuscitou Lázaro depois de 4 dias já morto. Uma pessoa 4 dias mortas, está tudo apodrecido já, não é? São 4 dias. E isso, meu irmão, é uma maravilha que somente com a permissão do Pai se pode fazer. Veja o que Yeshua fala em voz alta, diante de toda a multidão que lá estava, logo depois que ele manda tirar a pedra que fechava o sepulcro. Eu não sei se vocês sabem que naquela época em Israel não se enterrava dessa maneira, se colocava dentro de uma caverna lá dentro. Amém? Colocava-se dentro de uma caverna. E aí colocava uma pedra diante, não é? Olha o que ele fala, depois que ele manda tirar a pedra em João 11, 40, versículo 41. Respondeu-lhe Yeshua: não te disse que se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Yeshua, levantando os olhos aos céus, olha aí, ó, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ou seja, Yeshua estava orando até chegar naquele lugar ao Pai, para que o Pai o permitisse ressuscitar aquele homem. Não sei se você prestou atenção nisso algum dia. Yeshua está dizendo que estava em oração pedindo ao Pai para ressuscitar Lázaro. É isso que ele está falando. Porque ele está falando para o Pai: eu te dou graças porque me ouviste. Olha aí, ó. E mais, ele afirma que o Pai sempre ouve ele. Olha que coisa. Mas ele estava clamando em alta voz por amor àquela multidão que estava ali sofrendo, para que eles pudessem crer e para poderem ser salvos. Como Yeshua é misericordioso, não é? Ele não estava orando alto para aparecer, ele estava orando alto para que aquela multidão pudesse ouvir, para abrir o coração e crer, e para saberem que ele veio do Pai. Olha só o que ele fala em João 11, 42. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste.
Então ele clama em alta voz. Olha o que ele clama em João 11, 43, 44. E tendo isso, clamando em alta voz, ele disse: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Yeshua: desligai-o e deixai-o ir. Gente, não precisa de dizer que isso deve ter sido uma maravilha. O homem 4 dias morto, todo enrolado num lençol, atado, amarrado ali, ó. Eles enrolavam o corpo todo e colocavam ali. E de repente aquele homem sai andando lá, não sei como, tinha um jeito meio difícil, e Yeshua fala: desatai, tirai a faixa que está enrolando ele. Então, eles foram lá tirar. Eu não preciso dizer que isso é estupendo, né, gente? Eu nem sei o que dizer, na verdade, desse milagre. Que a maravilha é uma maravilha. E essa coisa foi tão estupenda, sabe que eu nem encontrei uma palavra para isso? Assombrosa, admirável, maravilhosa, extraordinária, sei lá. Que muitos que ali estavam não tiveram outra possibilidade. Tiveram que o quê? Crer. A coisa foi tão poderosa, a coisa foi tão estupenda, isso nunca aconteceu na terra, que aqueles que ali presenciaram isso só tiveram uma possibilidade: crer nele. Eu acho que seria a mesma coisa com todos nós aqui. Não teríamos outra possibilidade a não ser crer, não é? Então, muitos que ali estavam passaram a crer nele. João 11, 45. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, que tinham visto o que Yeshua fizera, creram nele. Meus irmãos, em definitivo, não é à toa que Yeshua diz uma coisa assim em João 20, 29. Disse-lhes Yeshua: porque me viste, creste? Olha o que ele diz, ó: mas bem-aventurados que não viram e creram. Muitas vezes nós queremos ver milagres, queremos ver maravilhas, e Yeshua fez um milagre estupendo. Nem sei que palavra a gente se refere a um milagre de um homem já morto 4 dias, com toda a sua partes internas apodrecidas, ele levantar e sair andando. Não sei nem como classificar isso. Mas, pasmem, muitos dentre os que viram este milagre maravilhoso, alguns não se importaram com isso. Foram entregar o que Yeshua acabara de fazer aos fariseus, que eram os principais perseguidores de Yeshua. Você pode imaginar um negócio desse? Você presencia o homem fazer uma maravilha. Ao invés de você crer nele, ao invés de você se render a ele, você vai ao inimigo dele falar o que ele fez. O homem no pecado, meu irmão, é terrível. O coração endurecido é terrível. Aquela geração que saiu do Egito viu maravilhas, milagres estupendos, e ainda assim o coração endureceu. Então, às vezes, a gente fica clamando a Deus por milagre, mas não significa que um milagre acontecido vai tirar a dureza do seu coração. E isso é preocupante, porque Deus opera maravilha no meio do seu povo, Deus cura no meio do seu povo. Quantos de nós já tivemos a experiência das maravilhas de Deus em nossa vida, mas isso não significa que o seu coração se rende a Ele. Às vezes o seu coração continua preso às coisas do mundo, às vezes seu coração fica embolado com as coisas que você dá mais importância do que a própria salvação. Quantos estão na igreja dessa maneira? Quantos estão na igreja ouvindo, mas o coração está envolto de espinhos? Quantos? Porque a palavra de Deus, quando Yeshua fala do semeador, ele fala que
Tem semente que cai em terra seca, tem semente que cai pelo caminho, tem semente que cai no meio dos espinhos e tem semente que cai em terra fértil. Semente que cai, que é a palavra de Deus, que cai no coração cheio de espinho, é aquele que tem preocupações com as coisas do mundo e logo com as riquezas, e logo aqueles espinhos sufocam a semente da palavra, não é? E às vezes, a que cai na beira do caminho, eu acho interessante, tem pessoa que recebe a palavra de Deus com muita alegria, mas vindo as provações, o quê? Desistem, ou seja, o inimigo rouba a semente do seu coração, não é verdade? Então, meu irmão, nem sempre um milagre vai gerar fé no coração dos homens. Muitos ali creram, mas alguns foram entregar Yeshua, é mole? Foram entregar Yeshua aos seus inimigos. Veja em João 11:46, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Yeshua tinha acabado de fazer. E os fariseus, ao invés de se maravilharem com o que Yeshua fez, e glorificar e dizer, Deus tem visitado Israel, não foi isso que eles fizeram. Pois ressuscitar alguém morto há 4 dias não foi, não é e nunca será normal. Nem hoje, nem daqui a 100 anos, ou se um homem estiver nesse estado há 1000 anos, nunca isso vai acontecer. Isso não é comum. A ciência sabe disso. Inclusive, eles nem acreditam. Porque a ciência sabe que depois de 4 dias, isso aqui, ó, intestino, está tudo podre. Tanto é que a irmã dele diz isso. Então, meu irmão, essa ressurreição não era normal, não é normal e nunca será normal. E se você assistir uma coisa dessa, o que isso causa no teu coração? Em alguns quebrantou, em outros endureceu mais ainda. Porque eles foram entregar Yeshua aos inimigos dele. E os inimigos de Yeshua, os fariseus, os principais, ao invés de maravilhar, eles eram judeus, eles não falavam de Deus. Eles sabiam que uma maravilha dessa só faz quem Deus é com ele. Não foi assim que aquele fariseu foi conversar com Yeshua, nas escondidas, na calada da noite? Ele falou, Rabi, eu sei que tu és de Deus, porque o que tu faz, só quem é com Deus. Então eles viram que era uma maravilha, mas o comportamento dos seus corações não era bom diante de Deus. Olha que coisa. Muito triste isso. Eles não foram glorificar a Deus por essa maravilha que só ocorreu em Israel pelas mãos de Yeshua. Gente, não tem outra nação que viu isso, tem? Ó, tem coisa que Yeshua fez em Israel que só Israel viu. Isso é. A gente vê Deus curar a pessoa de câncer, Deus curar coração, mas ressuscitar um morto de 4 dias, só em Israel, pela mão do Filho de Deus. Eles foram ao sacerdote, então, os fariseus, em vez de glorificar a Deus, eles foram ao sacerdote para reunir um grupo chamado Sinédrio, para decidir o que fazer contra Yeshua. Gente, olha que loucura, o Sinédrio, ele era composto de 70 membros. Tem relação com os 70 anciãos de Moisés lá atrás, tá bom? Mas para pensar, você para reunir, o que é mais fácil, glorificar a Deus ou reunir 70 homens? Não é mais fácil? Glória a Deus, que maravilha! Não, eles foram procurar 70 homens para reunir o Sinédrio, para saber o que iriam fazer contra Yeshua, que estava fazendo uma maravilha em Israel. Vai entender esse negócio. E não pensa você que eles não sabiam que Yeshua estava fazendo
maravilha não, que eles vão dizer que sabiam. Vejam eles em João 11:47. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam: que faremos, porquanto esse homem vem operando muitos... Gente, olha que maluquice. Eles concordaram que ele estava operando muitos sinais. O grande perigo é a gente entrar nesse estado. A gente está dentro da igreja, a gente vê as coisas, a gente ouve a palavra, mas o coração não consegue aceitar. O coração está endurecido por causa do pecado da humanidade. O coração não se move. Eles sabiam que aquele rapaz estava fazendo maravilhas. Ao invés deles dizerem, eles são sacerdotes, gente. Ao invés deles glorificarem a Deus e pelo menos chamar Yeshua para conversar com ele, estavam maquinando coisas contra ele. Ah, rapaz, você acha que isso não acontece dentro da igreja hoje? Deus levanta pessoas, a pessoa olha, não, isso aí não. Porque quando Deus levanta, meu irmão, presta atenção que eu vou dizer a você, quando Deus levanta alguém, não é segundo aquilo que o homem vive e segundo aquilo que o homem acha. É segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é mais alta que a vontade do homem. E não pensa você que a vontade de Deus é igualzinha à sua vontade, que não é. Não é. E existe, eu percebi isso, e nós temos que tomar cuidado com isso, que às vezes as pessoas confundem vontade do coração com vontade de Deus. Ah, está aqui dentro querendo, e fala, não, é da vontade de Deus. Meu irmão, vontade de Deus não tem nada a ver com a vontade do Rafael. Yeshua provou isso. Eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. A vontade de Yeshua era escapar dessa morte. Ele não falou? Pai, me livra aí dessa morte. Mas tão somente seja feita a sua vontade. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de meu Pai. Então não confunda a sua vontade com a vontade de Deus. E isso é perigoso. Porque você acaba se movimentando segundo a sua vontade, achando que é vontade de Deus. Lá na frente, quando arrebenta tudo, ah, meu Deus, mas eu fiz a sua vontade. Não, você não fez a vontade de Deus. Você fez a vontade do homem, a sua vontade. E porque Deus não erra, meu irmão. Deus não erra em nada. Você acha que Deus erra em alguma coisa? Deus errou em te chamar para a salvação? Isso você acha que não, né? Hein? Deus erra, meu irmão? Deus não erra, quem erra é o homem, não é Deus. Às vezes a vontade de Deus não tem nada a ver com aquilo que está dentro do teu coração. Agora, olha para dentro do teu coração. Às vezes a vontade de Deus é completamente diferente do que você está pensando. Você está naquela luta, eu quero isso, eu vou fazer, mas a vontade de Deus não é essa. Se você fizer, porque o homem é livre, se você fizer, andar em caminho que não é dele, você sabe o que acontece, né, meu irmão? Rafael, você está ameaçando a gente? Mais ou menos. Mas a mim também. Eu tenho uma preocupação muito grande se estou fazendo ou não fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade do homem é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Nós precisamos distinguir o que é a nossa vontade da vontade de Deus. Entende? Às vezes nosso coração fica querendo uma coisa, querendo. Você nota que a gente até entristece porque quer aquilo. Você pode ter certeza que isso não é de Deus. Você pode ter certeza que isso é do teu coração. E toma cuidado, porque o coração do homem é o quê? Deus não é enganoso. Amém, meu irmão? Guarda isso que eu estou falando para você. Aqueles homens viram que Yeshua estava operando maravilha. Então, gente, nós somos terríveis. Vejam que eles concordam que Yeshua estava operando sinais. Por mais absurdo que nos pareça, eles queriam se livrar de Yeshua.
Meu irmão, se Yeshua aparece aqui, libertando, curando, o que você vai fazer? Se livrar dele ou querer que ele fique aqui entre nós? Pois é, mas por mais absurdo que isso possa parecer, eles queriam se livrar dele. Que loucura isso, né? Eu fiquei pensando, Senhor, isso é muita loucura. Porque Yeshua nunca fez mal a ninguém, Yeshua só fez bem. O que tu queres que eu faça? É uma coisa que Yeshua fez muito, foi curar cego. Ele curou muito cego, gente. Você já viu dentro da igreja cura de cego? Quem já viu? Eu nunca vi. Isso a gente viu muito Yeshua fazendo. Eu vi Paulo fazendo um cara ficar cego, né? Tu vai ficar cego até que tu confesse, né? O filho da serpente. Agora, eu nunca vi as pessoas curarem tantos cegos. Yeshua curou tanto cego e eu nunca vi na igreja isso. Mas cada passo que ele dava é muito maravilhoso. Ele cuspiu no chão, fez uma lama. Que lama, hein? Dava até para guardar. Colocou nos olhos do cego. E mandou, olha só, mandou aonde? No tanque de Siloé. Siloé. Enviado. O que ele estava dizendo? Curando ele de cegueira e dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Mashiach. Coisa tremenda, né? Mas a gente vê isso na igreja. A gente viu isso fora de Israel. E eles queriam se livrar dele. Quantos dentro da igreja, ainda que não falem como eles, estão querendo se livrar de Yeshua? Tem muita gente. Tem muita gente que quer viver segundo aquilo que acha, não segundo aquilo que Yeshua nos ensinou. Então, isso representa que você quer se livrar dele. É ou não é? É, você quer se livrar dele. Não, não é bem assim, não. Eu não aprendi assim, não é assim que a gente ouve? Pois é. Isso parece incrível para mim, por mais absurdo que pareça. Mas, eles queriam se livrar em Yeshua e neles se cumpriu o que está no Salmo 2, de 1 a 3, que diz assim, porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam e os príncipes junto conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Mashiach, Cristo em grego, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso se cumpre ali. Isso se cumpre na igreja quando as pessoas rejeitam os mandamentos do Senhor. Você às vezes pensa que não está rejeitando, mas está fazendo a mesma coisa. Rompamos as ataduras e as cordas que nos prendem. Se você continuar nesse salmo, você vai ver que aquele que está sentado no trono zombará deles. Pode ler aí que você vai ver. E eles confessam com suas bocas na reunião do Sinédrio que se eles não agirem contra Yeshua, o povo vai crer nele, gente. Eles são filhos do diabo, porque eles querem impedir as pessoas de entrarem no reino dos céus. Nem entram e são uma barreira para impedir que as pessoas entrem. Quantos não estão na igreja na função do Sinédrio daquela época? Impedindo as pessoas de entrar no reino dos céus. Nem entram, mas impedem. Às vezes são pais que impedem a própria família, são mães que impedem a própria família, são amigos que te impedem. Eles estão no lugar do Sinédrio. Nem eles entram e também eles não permitem que outros entrem. Olha que coisa louca, eles eram conscientes, gente. Se deixarmos assim, todos crerão nele e virão
os romanos. Olha que coisa louca, gente. Eles sabem que Yeshua é diferente. Eles sabem que Yeshua está fazendo sinais. Eles sabem que Yeshua é bom. Eles sabem, se eles não fizerem nada contra ele, que o povo vai crer nele. Que coisa louca, hein? Você já leu isso? Já parou para pensar nisso, meu irmão? Se deixarmos assim, todos crerão nele. E sabe qual é o medo deles? E virão os romanos, e nos tirarão tanto o nosso lugar, como a nossa nação. Quem que eles estão temendo aqui? O homem. Eles perderam o temor de Deus, gente. E isso a gente vê muito. Quantas pessoas não obedecem os mandamentos de Deus? Sabe por quê? Porque já perderam o temor do Senhor. Isso é perigoso. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu não tenho temor, já não tenho mais sabedoria. Isso é perigoso, meu irmão. Como isso é perigoso? Se você ler a Bíblia, você vai ver de ponta a ponta falando do temor de Deus. Nós temos que ter temor de Deus, temor a Deus. Não tema o homem, tema a Deus. E às vezes a gente fica temendo o homem. O que o fulano vai dizer? O que meu pai, minha mãe, o que sei lá, o vizinho vai dizer, meu amigo vai dizer? O que as pessoas no trabalho vão falar de mim? É ou não é? Porque a gente teme ao homem e não a Deus. Pedro apanhou do sinédrio. E eles falaram assim: ó, nós vamos soltar vocês, mas pare de falar nesse nome. O que Pedro falou? Importa que temamos a Deus e não aos homens. Pedro aprendeu. E era um pescador. Por que nós não vamos aprender? Por que nós não vamos aprender? Por que nós não vamos desafiar o homem, se o homem quer que nós desobedeçamos a Deus? Por que a gente não vai fazer como Pedro? Vamos sim. Vamos? Que fraco. Nós temos que fazer. Eles esqueceram, meu irmão, e abandonaram o temor a Deus. E passaram a temer o homem. Você pode parar para pensar nisso, mas estava com medo dos romanos. Você acha que se eles obedecessem a Deus, se eles não quebrassem o mandamento, os romanos estavam ali? Você acha que se Israel não tivesse quebrado o pacto, tivesse permanecido na presença de Deus, você acha que o templo seria derrubado? De forma nenhuma. Olha onde é que está. Meu irmão, a Bíblia é tremenda. Um abismo chama o outro abismo. Quebrou o pacto. Aí começa a temer o homem. Perde o temor de Deus. É o temor de Deus que vai te trazer vitória. É o temor de Deus que vai te levar e conduzir você até a vida eterna. Não o temor do homem. Quantas pessoas às vezes testemunham que para guardar Shabat é difícil, não é? Porque a princípio a gente começa a temer ao homem. O que o fulano vai dizer? A gente começa a ter uma coisa chamada no coração vergonha, é ou não é? A gente fica com medo de falar, fica com medo da reação das pessoas, fica com medo da reação da igreja, a gente fica com medo, a gente fica temendo o homem, a gente não pode temer o homem, a gente tem que temer a Deus, porque Deus está acima de todos, inclusive de nós, diga-se de passagem. Mas você vai ver os seguidores de Yeshua, vamos dizer assim, o sinédrio formado por Yeshua, que são os seus discípulos, continuaram no temor a Deus, mesmo diante da autoridade e força do sinédrio, que era um órgão oficial. Veja em Atos 5, de 27 a 29. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e querei lançar sobre nós o sangue desse homem.
Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Essa tem que ser nossa característica. Nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. Ah, mas o homem falou que é domingo, problema dele. Meu irmão, problema dele. O que a lei de Deus fala? 6 dias trabalhará, no 7º descansará. É isso que tem que ser feito. Ah, mas ninguém aceita. Problema de ninguém, meu irmão. O problema é o seguinte: Deus vai se agradar da sua vida se você obedecer. Você já viu aquela máxima que eu cresci ouvindo isso? A voz do povo é a voz de Deus. Isso é a maior mentira, meu irmão. A maioria, Deus está na maioria. Isso é mentira, meu irmão. Às vezes Deus está só com o profeta Elias lá. Não estava com a maioria, estava? Então, meu irmão, cuidado com essas coisas. Tem que aprender com os discípulos de Yeshua. E é por isso que Deus proclamou a respeito daqueles que abandonaram o temor ao seu grande nome, lá pelo profeta Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de água vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Perde o temor a Deus, fala que não é bem assim, que Antigo Testamento acabou, né? Chama de Antigo Testamento o que não é Antigo Testamento, mas aí começa a andar em desobediência sem temor nenhum a Deus. E aí, tem gente que fala, você fala que vai morrer, mas a Bíblia fala, será condenado. Deus falou isso. A escolha desses homens é bem relatada lá em Provérbios, ou seja, quem escolhe o temor do homem, vamos lá em Provérbios 1, de 29 a 31. Olha o que é, ó. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Sabe o que Deus está dizendo? Já que a gente não teme a Ele, já que a gente não quis ouvir o conselho dEle que está na sua palavra, nós desprezamos a repreensão dEle, então agora você vai comer do fruto das suas ações. Aí você pergunta, o que aconteceu com Israel? Hein? Tem gente que não entende. Você sabe que se você conversar com um rabino ortodoxo, ele vai dizer que o templo foi destruído sem causa. Você acha que foi? Aqui, ó, é fruto disso. Perdeu o temor de Deus, começou a andar nos seus próprios caminhos, então vai comer do fruto do seu caminho. Qual foi o fruto do caminho de Israel? Primeiro, expulso de Canaã, espalhado pela Europa, odiado pelas nações, como Deus falou. Tudo isso, você lê na Torá, está lá. Odiado pelas nações. Terão medo de uma folha seca. O que é medo de uma folha seca? Você sabe? Quem já viu folha seca caindo? Faz barulho nenhum. Sabe o que é isso, meu irmão? É depressão. O cara tem medo de tudo. Deseja a morte. Porque uma folha seca faz ele fugir. A gente está vendo um monte de gente cheia de depressão na igreja. Ó. Israel espalhou na Europa. Israel enriqueceu. A palavra fala isso. Israel enriqueceu. Mas a riqueza foi boa? Caramba, estava vivendo bem na Alemanha, de repente levanta aquele endemoniado lá. Israel não tinha nada com aquilo, gente. Nada com aquilo. Sabia disso? Se você ler a história, você vai ver. Israel não tinha envolvimento nenhum com aquilo. De repente, ele se vira contra Israel. Ele começa a culpar a pobreza da Alemanha aos judeus. De repente. O que acontece? Tem que perdeu tudo. E quem não fugiu, morreu. Mas você acha que isso aconteceu só na Alemanha? Na Espanha, na Holanda, na França, na Inglaterra, Portugal, Espanha.
Rússia, Brasil, Estados Unidos, foi o único que acolheu Israel. E deve ter sido misericórdia de Deus. Por quê? Porque não temeram mais o grande nome do Deus Criador. Eu acho Provérbios, é porque eu não botei tudo aqui. Se você ler, você vai ver a descrição. Porquanto aborreceram o conhecimento, negaram o conhecimento da verdade. E não preferiram o temor do Senhor, perderam o temor. Meu irmão, é muito fácil perder o temor do Senhor, sabia? Você começa a avaliar as coisas segundo a sua perspectiva, você perde o temor de Deus. Não é bem assim não. Quem já ouviu isso? Eu ouvi muita gente falando isso para mim. Rafael, não é bem assim não. Isso é interpretação sua. Quem já ouviu isso? Muitas vezes. Pois é. E aí vive da maneira que quer. Aí vai comer do fruto das suas ações. Aí começa a pedir, ora por mim. A gente ora, mas a gente sabe por que a pessoa está passando por aquilo. Porque não teme a Deus. Mas eu estou indo à igreja todo dia. Mas não adianta, meu irmão, não é só isso. Você precisa aprender a temer ao Senhor. Nós precisamos aprender o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Meu irmão, vou dizer uma coisa. Como Israel escreveu o livro. Você já percebeu isso? Hein? Livro de todo tipo, falando o que eles acham da palavra de Deus. Aí a igreja nasceu. O que a igreja fez? Perdeu o temor de Deus e escreveu o livro também. Dizendo o que ela acha do que está escrito. A mesma coisa. Fez a mesma coisa mesmo. E está escrito um texto lá que ninguém fala. O muito escrever livro é enfado e canseira da carne. Aí quando a gente vai falar isso, as pessoas dizem que a gente está proibindo ler livro. Não é isso, meu irmão. Você pode ler o livro que você quiser. Mas o importante é esse aqui, Palavras de Vida Eterna, junto com Berit Hadashah. A Bíblia toda. Esse você tem que conhecer. O livro do fulano de tal, você pode até ler se você quiser, que você é livre. Mas esse aqui é fundamental para a sua salvação. Os outros livros, não. Nenhum dos outros. Vou dizer uma coisa, não estou falando para você não ler, não. Mas se você não ler, não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Esse aqui vai. Rafael, ler livro abre a mente. Tudo bem, meu irmão, mas não leva à salvação. Agora, esse aqui, abre mente, abre coração e leva à salvação. Cura a alma, cura corpo. Esse sim. Rafael, então não vou ler livro. Pode ler, meu irmão, pode ler livro. Mas você precisa compreender que esse livro precisa estar na tábua do teu coração, porque é esse que vai permanecer. Os outros todos vão acabar. Todos os outros. Mas eu escrevi com muito amor. Eu sei, mas vai acabar com muito amor. Vai sumir. Você acha que você está lendo livros de escritores, sei lá, que escreveram coisas, sei lá, em 1903? Você está lendo? Você conhece algum? Que silêncio, hein? E a Bíblia foi escrita quando? É o livro mais lido no mundo. E não mudou. Os livros dos homens a gente tem que fazer primeira edição, segunda edição. E errei isso. E está errado aquilo. Terceira edição, quarta edição. Vai corrigindo. Esse livro nunca teve correção. Pois é, mas é a alma dele que está velha. Alma velha. Alma que vai perecer. Mas, meu irmão, nosso Deus é o quê? Misericordioso. E também foi misericordioso com aquele sinédrio que estava planejando contra Yeshua, o Filho de Deus. Mas Deus
é misericordioso. Veja no Salmo 103:8. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Olha aí, ó. Ainda que eles estavam acomunando contra Deus e seu ungido, mas Deus ainda teve misericórdia. E vou dizer uma coisa, viu? Deus é muito misericordioso conosco. Olha só, então por misericórdia Deus usa um dos membros, o mais importante do Sinédrio, chamado Caifás, o sumo sacerdote. E ele participou da condenação de Yeshua. Ele era o sumo sacerdote naquele ano. Veja o que acontece, João 11:49-51. Um deles, porém, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada sabeis, nem considerai que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Ora, isso não disse ele por si mesmo, foi o Espírito de Deus que usou ele, ó. Mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Yeshua havia de morrer pela nação de Israel. Inclusive, Caifás profetiza que Yeshua vai morrer não só por Israel, mas também para congregar todos os filhos de Deus que estão dispersos por toda a terra. Você também. Deu para entender, meu irmão? Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Veja em João 11:52. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Falou de você também, de nós. E Caifás, hein? Aquele que ajudou na condenação de Yeshua. Para se cumprir em Yeshua o que foi dito por Deus por meio do profeta Isaías, lá em Isaías 49:6. Olha o que ele diz. Sim, diz ele, pouco é que seja o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornarem a trazer os preservados de Israel. Também te porei para a luz das nações, para serem minha salvação até a extremidade da terra. Para Israel, o Brasil é extremidade da terra. Para Israel, México é extremidade da terra. Para Israel, Estados Unidos é extremidade da terra. Por isso estamos aqui. E ele não é só libertador e salvador da nação de Israel, mas é também de todos aqueles que são chamados filhos de Deus em toda a terra. Pois Yeshua é o braço de salvação do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sobre Israel e sobre toda a terra. Por isso está escrito em 1 João 2:1-2, meus filhinhos, essas coisas, olha que bonitinho, meus filhinhos, João já estava velhinho, chamar todo mundo de filhinho, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yeshua HaMashiach, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, aqui é Israel, João é judeu, mas também pelos de todo o mundo. Tremendo, né? Inclusive, todo aquele que nega Yeshua é chamado de mentiroso pela Bíblia. Deu para entender, gente? E tem o espírito, sabe de quem? Do anticristo. Ó, prestou atenção? Todo mundo que nega Yeshua é chamado por Deus na sua palavra de mentiroso e tem o espírito do anticristo. Seja ele judeu ou gentio, seja ele homem ou mulher, seja ele velho ou novo, seja ele nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho ou amigos na rua. Veja isso em João 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Mashiach? Terrível isso, hein?
todo mundo que fala que Yeshua não é o Mashiach, tem um espírito da mentira agindo na vida dele. Puxa, mas eu gosto dele, mas ele tem um espírito de mentira, cuidado. Ele sabe disso? Não, mas a palavra está nos revelando que ele tem. E aquilo que Deus fala é verdadeiro. Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Não só nega o Filho, nega também o Pai. Inclusive, quem nega Yeshua também não tem o Pai. Veja em 1 João 2,23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Muitos ficam para mim assim, Hashem para baixo, Hashem para cima. E você pergunta, e Yeshua? Nunca fala de Yeshua. Cuidado. Porque quem não tem o Filho não tem o Pai. Porque você só chega no Filho se for levado pelo Pai. E só chega no Pai por meio do seu Filho. Então é uma coisa bem fechadinha. Se você fica falando Hashem para baixo, Hashem para cima, e não crê em Yeshua, você não tem Hashem, não tem o Pai. Porque o Pai quer que você ame o Filho, porque Ele ama o Filho. E só tem uma forma de ser salvo, por meio de seu Filho. Rafael, por que assim? Porque Deus estabeleceu. Isso não é suficiente para você entender? Deus é soberano. Ele podia ter estabelecido diferente? Podia, mas estabeleceu? Não. Então a gente tem que andar no que Ele fez, não naquilo que nós achamos. Eu hoje comecei a falar de um milagre extraordinário que Yeshua fez. E Ele fez, como vimos, por amor àquela multidão que estava reunida por causa da morte de Lázaro. Porém, meus irmãos, os milagres nem sempre levam as pessoas a crerem. Pois veja o que está escrito em João 12, de 36 a 41. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos tornei filhos da luz. Quem é a luz? Yeshua. Então, creia nele para você ser filho da luz. Havendo Yeshua assim falado, retirou-se e escondeu-se deles. E embora tivesse operado tantos sinais diante dele, como essa maravilha, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque, como disse ainda Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o... Não é com a mente, é com... E se convertam. Ó. E eu os cure. Estas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória e dele falou. Por que Deus amaldiçoou Israel dessa maneira? Porque desobedeceu, porque quebrou o pacto. Então, quando nós quebramos o pacto com Deus, nossos olhos são fechados, nossos ouvidos são tapados. Aí fica com o olho, mas não vê, e ouvido, mas não ouve. Para que não entendam aqui dentro do coração. Fica tudo aqui, ó. E não adianta, porque se não vier para o teu coração, você não se converte, e Yeshua aí não vem e não te cura. Aí eu vou falar uma coisa que os outros brigam comigo. Aí vai para psicólogo para tentar resolver. É ou não é? Porque Yeshua não cura quem não crê. Yeshua não manifesta a sua glória em quem não crê nele. Você quer ver um exemplo? Yeshua foi numa cidade que chama-se, acho que Cafarnaum. E ele não fez muito milagre, porque eles não criam nele. Ó, mas ele não fez porque ele não tem poder? Não, é porque as pessoas não querem. Ele diz que está à porta batendo, ele não invade você, ele não vai te obrigar, ele não vai fazer, sei lá, milagres maravilhosos para você dizer, então eu creio. Ele não vai fazer isso, ele quer que você creia para que você veja a glória dele.
Agora, se eu não temo ao Senhor, quebro os mandamentos dele. Meu irmão, primeira coisa que a gente faz é não obedecer. É uma preocupação que nós temos com a igreja do nosso século. Ela não teme, ela não obedece. Obedece? Não obedece. E se não obedece? Ah, mas eu vejo pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Tem, claro que tem. A igreja é de Yeshua. Mas não significa que você esteja batizado com o Espírito Santo que você vai ser salvo, não, meu irmão. O Espírito Santo representa a chuva, o seu coração o terreno, a palavra de Deus a semente. Se a chuva cair e não regar a terra e não brotar a semente, perto você está de maldição. Isso está em Hebreus. Isso está em Hebreus, já ouviu? Ou você já não leu isso? Por isso que Yeshua falou, muitos dirão naquele dia, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, só faz isso quem tem o Espírito. E o que ele vai falar? Afastai de mim, praticante da iniquidade, não vos conheço. Iniquidade é quem não obedece mandamento, quem não estabelece mandamento. Então, as pessoas estão muito enganadas. Nós precisamos compreender, você não pode quebrar o pacto. Se você quebrar o pacto, você vai ficar cego. E você percebe que muita gente não compreende a palavra de Deus dentro da igreja. E você pode ter certeza que isso é pacto quebrado. A pessoa não aceita. A pessoa não consegue entender. Aí a pessoa, já ouvi muito isso, eu tenho que comprar livro para entender. Então você já sabe que está fechado. Porque eu preciso comprar alguma coisa para entender a Bíblia. Então, na época que não tinha livro para entender a Bíblia, como é que fazia? Ou fazer teologia, a mesma coisa. Vai estudar para tentar entender. Vai estudar coisa de homem para entender coisa de Deus. Não dá certo não, meu irmão. Vai embolar. Com certeza. Então, meu irmão, tem que ter cuidado. E o interessante, se é que posso dizer assim, melhor dizer espantoso, é que muitas autoridades creram que Yeshua é o Mashiach. Muitas autoridades do Sinédrio, gente, olha que absurdo. Eles creram que Yeshua era o Mashiach, porém não confessaram, pois amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. Cuidado, hein, meu irmão? Cuidado. Olha, Deus é misericordioso e é longânimo, mas tem muita gente que prefere a glória do homem do que a glória de Deus. E está na igreja. Mas, meu irmão, tudo tem tempo. O tempo daquele sinédrio chegou. Olha o que está escrito, ó, em João 12, 42, 43. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Ó. Tinha muita gente lá no sinédrio com aquela discussão do que ia fazer com ele. São 70 homens. Muitos deles criam que ele era o Mashiach. Gente, que vergonha, que triste, que pesar. Creram, ó, nele, mas por causa dos fariseus não confessaram. Eles tinham o quê? Temor do homem. Meu irmão, se você tem temor do homem, tu está perdido. Pois é. Ó, a mesma coisa. O Sinédrio estava dizendo que tinha medo de Roma. É temer o homem. O romano não é homem? O que o romano poderia fazer se Israel tivesse debaixo da potente mão de Deus? Exatamente nada. Mas Rafael, eles eram um exército imenso. Meu irmão, Deus os destruiria como destruiu o Egito. Simples assim. Eu vejo as pessoas aí com medo, vão soltar bomba nuclear. Meu irmão, até pode soltar, mas não vai destruir a terra. Não precisa temer ao homem. Você tem que temer a Deus. Porque Deus tem poder para te guardar até da bomba atômica. Tem poder para te guardar de toda enfermidade. Ele mesmo disse, Israel, se andar no meu caminho, não meterei em vós nenhuma das enfermidades que meti no Egito. Ó,
Então, aquelas doenças todas que estão descobrindo agora que os faraós morreram, era Deus que metia neles, porque eles eram adoradores de demônios. Eles estão descobrindo, você já ouviu? Descobre um monte de doença, tumor, o cara casava com a irmã, gerava filho débil, doente, aleijado, tá lá. Você pode ver que eles estão descobrindo. E Deus já tinha falado isso para Israel. Se vocês andarem no meu caminho, não meterei nenhuma das enfermidades que meti no Egito. Você acha que Deus não pode nos guardar? Olha que coisa vergonhosa, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram, para não serem, sabe o quê? Expulsos da sinagoga. Olha aí, meu irmão. Para não ser expulso do círculo social, para ser convidado para o churrasco, para não ser rejeitado. Muitos têm vergonha de dizer que são crentes na escola, no trabalho, porque senão o pessoal vai rejeitar, e vai mesmo. Aí a pessoa tem medo da rejeição. Rejeição dói, não dói? Claro que dói, você se sente mal, você se sente o pior dos seres humanos, não sente? Todos nós. Mas tem muito mais Deus para te dar do que um homem. Deus pode transformar a sua vida assim, ó. Deus pode dar a glória dele na sua vida assim, ó. Deus pode te dar coisas que um homem nem tem possibilidade. Que vergonha. Eles tiveram assim para ser salvo, hein? E você acha como é que eles estão hoje? Hã? Lembrando lá atrás, poxa, nós tivemos oportunidade, nos demos mal, hein? Manda alguém daqui lá. Não, eles têm lá, leia os profetas. Leia. Ó. Ainda que eu mande alguém morto daqui lá, eles não vão crer. E não creram, porque Yeshua ressuscitou, eles não creram. Então tem muita gente dentro da igreja nesse estado. E isso, meu irmão, é extremamente perigoso, porque contamina e leva, às vezes, casas para as trevas. E nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que entender que a glória do homem é passageira, meu irmão. Eu estava vendo uma reportagem um dia desse, eu não vou dizer o nome, de um jogador que teve muito sucesso. Ganhou troféus e tudo. Se você vê como ele está, você não acredita. E os troféus? Pode até vender, mas e aí? Alguém fala dele? Às vezes tem uma reportagem que fala. Mas cadê a glória dele? Cadê, gente? Me mostra onde é que está. Quantos atores que você viu cheio de glória aí, cadê eles? A glória do homem só mostra quem lhe interessa. Eu não sei se você já percebeu que atores, eles, com raras exceções, quando ficam doentes, desaparecem. É ou não é? A televisão, geralmente, o cinema não vai mostrar o cara lá todo debilitado, vai. Lembra daquele cara da propaganda do Marlboro? Cara todo bonitão, chapéuzão maneiro, tinha uma música maneira em cima de um corcel maneirão, e plá, plá, com aquele cigarrão na mão. Se você ler a reportagem dele, pode ir na internet. Morreu mal, com câncer no pulmão, e ninguém falou nada. Cadê a glória que ele tinha? Meu irmão, esse texto aqui que diz, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram dele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso mostra, primeiro,
que temos que confessar publicamente que cremos que Yeshua é o Mashiach. Você confessa? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Mashiach. Fora dele não há. Ah, mas eu não aceito isso. Problema seu. Ué? Quantas pessoas dizem, eu não creio. E o japonês que não crê? Problema do japonês. Eu creio. Porque a pessoa chegou para mim e falou, mas lá é o Buda. Eu falei, o Buda ressuscitou, cara? Cadê o Buda? O Buda não ressuscitou, o Buda não disse, eu sou a salvação, eu sou a luz. O Buda não disse nada disso. O Buda engordou muito, nem sei se aquilo é verdade, mas engordou muito, morreu e acabou. E fica nas imagens de escultura aí. Agora, Yeshua não. Yeshua está sentado à destra do Pai nas alturas e mais, vai voltar. E toda a autoridade e poder estão nas mãos dele. Buda não falou nada disso, Buda não fez nada disso. E pode falar, eles falam um monte, já me perguntaram sobre aquele indiano, Gandhi. Nenhum deles salva ninguém, gente. Nem a pele deles eles salvaram. Agora, Yeshua não, ressuscitou o terceiro dia, como ele prometeu. Porque se ele só tivesse morrido, tudo bem. Mas ele falou assim, eu morri, mas eu ressuscitarei. Quem pode dizer isso aqui, hein? Peguei todo mundo, hein? Nenhum de nós pode dizer isso. Não é? Então, nenhum dos Buda, nenhum desses homens disse nada disso, mesmo. Nem pode. Nem pode, porque não sabe nem o dia que vai morrer. E Yeshua sabia até o dia que ia morrer, no Pessa. Tanto é que ele chegava e dizia assim, não é chegada a minha hora, ninguém pode tocar nele. Ele não tocava. Ele saía, desviava deles, Deus cegava eles não pegavam ele. Só no dia que ele falou que tinha que morrer. E ele sabia que era no Pessa, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Gandhi falou, vou morrer tal dia. Duvido, só suicidar, né? Estou falando sem suicídio, estou falando morte sem suicídio. Suicídio não vale, porque está condenado também. Mas nenhum deles disse nada, gente. Não precisa ter medo, não. Não precisa temer eles, porque eles não podem fazer nada. Agora, Yeshua pode. Yeshua pode matar, pode ressuscitar, pode dar vida, pode tirar a vida. Ele pode. Então, isso mostra que temos que confessar publicamente que cremos que Yeshua é o Mashiach. E você? Vou te perguntar. Fecha o olhinho aí. Que glória você prefere? A do homem ou a de Deus? Não sei, aquelas autoridades do passado já tomaram a decisão delas. Gente, os caras creram, mas por temor ao homem, e às vezes a gente teme o homem. Teme o que o homem vai dizer, teme o que o marido vai dizer, teme o que a esposa vai dizer, teme o que o pai e a mãe vão dizer, teme o que a escola vai falar. Teme ou não teme? Eles não são diferentes de nós. Nós precisamos amadurecer no homem interior para que nós sejamos fortes em nome de Yeshua e possamos tomar a decisão definitiva da glória de Deus e não da glória dos homens. Porque, meu irmão, a glória do homem atrai. Quem nunca pensou em ser famoso aí? Diz aí, diz aí. Pode não ter nem vergonha, não. Quem nunca pensou em ser famoso? Eu pensei em ser famoso. Você também, a gente é igual. Quem não pensou? Na época do rock, tá com uma guitarra e todo mundo gritando, você é o... Quem? Hein? Tá bom. Você não gostava das menininhas falar, puxa, ele é tão bonitão, as suas barbas. Hein? É ou não é? E qual moça não quer? Puxa, que moça linda, não sei o quê. Isso é glória de homem. Então, todos nós, quando éramos inimigos de Deus, objetivávamos a glória do homem. Seja por riqueza, seja para
Eu já ouvi gente dizer, eu não consigo viver sem aplauso. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Ah? Pois é. Isso faz parte da glória do homem. Eu quero ser famoso, eu quero aparecer em revista. Gente, se você vê a internet, é disputa para ser glorificado. Você vai ver aí. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Caramba, então você é o máximo. Ó, isso é glória de homem. A gente é que não vai percebendo das coisas. Se você está no trabalho, você quer ser... Pô, o cara é bom. Você não quer ouvir isso? Hein? Quer ou não quer? O cara é bom. Você até... Aí você fala assim, que isso? Mas lá dentro você está falando, puxa, ainda bem. Ainda bem, eu sou bom mesmo. Aí do lado de fora você fala, não, que isso, você também é bom. Mas você fala, eu sou melhor que ele. Dentro do coração, não é, gente? Você não é igual a mim? Hein? Então, meu irmão, não inventa não, você é igual, nós somos do mesmo sarinho, como fala lá em mim, farinha do mesmo saco. Nós somos assim, infelizmente. Mas chega um momento que a gente tem que tomar decisão. Ou eu aceito a glória do homem, ou aceito a glória de Deus. As duas não dão para estar. Ou você vai ficar com a glória do homem, ou vai ficar com a glória de Deus. Tem uma coisa interessante na Bíblia que me chamou muita atenção. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, não saiba a esquerda. Se eu dou esmola a alguém, Deus não quer que eu conte para ninguém. E se eu contar, a Bíblia diz que eu já recebi a glória dos homens, não receberei a glória de Deus. Então, ou você recebe a glória do homem, ou você recebe a glória de Deus, e a escolha é sua. É isso que eu estou perguntando, o que você quer. Aquelas autoridades do passado já tomaram suas decisões, aceitaram a glória do homem, rejeitaram a glória de Deus, e tiveram tão perto de aceitar a salvação para ver a glória de Deus. Amém, meu irmão? Agora, a decisão, quem tem que tomar, somos nós. Eles já tomaram. Shabbat Shalom.